Joana d'Arc, por ela mesma. Hermance Dufour. Capítulo 2. Dirigimo-nos a Jargeau para a tomada dessa cidade com a nossa campanha. Chegamos no sábado, dia 22 de maio de 1429, por volta de 1h da manhã, e começamos logo o cerco. Vieram ao nosso encontro o conde de Dinois, o senhor de Buzac, marechal da França, o senhor de Gravilla, chefe dos arqueiros, o senhor de Coulant, almirante da França, Ambroise, senhor de Loré, Etienne de Vignola, chamado Larieran, Boutier de Buzac e outros capitães. Havia na cidade entre 700 e 800 ingleses, sob o comando de Guillaume de Lapoule, duque de Sof, e de seus 2 irmãos, Jean e Alexandre. Oito dias se passaram com grandes escaramuças, que não deram em nada, durante as quais ocorreu algo que creia dever comentar e que aumentou ainda mais minha reputação. Um dia, o duque de Alençon estava na cidade dando ordens. Vim correndo lhe dizer: Duque de Alençon, retire-se desse lugar onde o senhor está. Ele será fatal para o senhor, pois aquela máquina o matará. Mostrei-lhe com o dedo uma bombarda que estava sobre a muralha. Ninguém pode lhe negar nada. Disse-me ele, rindo: vamos lá, é preciso obedecer. Tão logo ele saiu, uma bala inimiga atingiu e matou um cavaleiro de Anjou, que estava no mesmo lugar, antes ocupado pelo duque. Quando ele soube que o outro morrera, prometeu sempre levar em conta os meus avisos, todas as vezes que eles se relacionassem tanto com ele. Havia na praça uma espécie de gigante chamada Guillaume, ou inglês, motivo de terror entre meus franceses, os quais ele matava sem piedade. Mandei que um homem, Jean, o canhoneiro, atirasse nele. Jean me respondeu: eu já fiz isso, mas até agora inutilmente. Ele é invulnerável. Esta também era a opinião das tropas. Eu sei disso, mas desta vez contestei: vocês vão conseguir. Com efeito, a cabeça do terrível gigante rolou até os pés do duque de Sof, que excitava seus homens. Implorei ao duque, que estava perto de mim, que chamasse Larieran, que tentava parlamentar com o comandante da cidade. Assim que sua ordem foi executada, eu lhe disse: avante, avante, duque de Orléans, vamos todos ao ataque. Os canhões, que estavam posicionados há vários dias, tornaram a entrada praticável. Subi ao local e logrei fincar meu estandarte. Os inimigos, porém, me cobriram de flechas. Uma delas rasgou minha bandeira, despedaçou meu capacete e me fez cair no fosso.
No mesmo instante, uma multidão de cavaleiros fez uma barreira com seus próprios corpos. Me ajudou a levantar. Apareci imediatamente na entrada, diante dos olhos consternados dos ingleses. A violência do golpe os fez acreditar que eu não os atormentaria mais sobre essa terra. Gritei para meus soldados: coragem, companheiros, a cidade é nossa. Em verdade, pouco depois a invadimos. Havia nesse local 1.200 administradores ingleses, dos quais 800 foram mortos, bem como Alexandre de Lapou, o mais novo dos irmãos de Sof. 400 foram feitos prisioneiros, dentre eles Guillaume e Jean de Lapou. Assim foi tomada a cidade de Jargeau em 30 de maio. Essa cidade foi pilhada e a igreja, que possuía imensas riquezas, teve o mesmo destino. Depois nos encaminhamos para a cidade de Orleans. Os franceses, esquecendo sua generosidade rotineira, massacraram durante o caminho todos os prisioneiros. Foi com dificuldade que o Duque de Alençon e eu pudemos salvar a vida do Duque de Sof e de outros grandes senhores. Nós ficamos nessa cidade alguns dias, durante os quais enviamos correspondência ao rei para avisá-lo dessa conquista. Lá, os senhores de Retz, de Chouvigny, de Laval e alguns outros nos trouxeram reforços. Nesse momento, Arthur de Richmond, condestável da França, irmão do Duque de Bretanha, contrariado com a inação em que vivia há algum tempo em Parthenay, veio até Blois com 1.200 soldados oferecer seus serviços ao rei que, governado por La Trémoulle, inimigo do intendente, recusou-os, ordenando que se retirassem. Durante nossa estadia em Orleans, construímos máquinas apropriadas para fazermos os cercos de Maine e de Beaugency. Os senhores de Escaios e de Taillebout, que estavam em Beaugency, sabendo desses preparativos, mandaram homens de toda parte para reforçar as guarnições destas duas cidades. Os ingleses da cidade de Ferty-Ibert receberam ordem para vir até Beaugency. Na sua retirada, eles incendiaram o castelo. Nossos homens puderam, porém, salvar alguma coisa. Uma contra-ordem os fez partir antes de Fastol, que deveria deixar Paris nesse mesmo dia, com um comboio escoltado por grande número de ingleses. Na quarta-feira, 15 de junho, fui para Orleans, acompanhada pelo Duque de Alençon, tenente-general da Armada do Rei, de alguns nobres senhores, barões e fidalgos, bem como por uma grande quantidade de pessoas do povo. Fomos a Beaugency. Paramos na ponte de Maine, que os ingleses reformaram a fim de melhor se defenderem. Contudo, após intenso combate, que durou nada menos que um dia, nós os vencemos e impusemos nesse local uma guarnição nossa. No dia seguinte, fomos a Beaugency, que os senhores de Escaios e de Taillebout acabavam de abandonar. Retirando-se para Winville, onde Fastol, apavorado com a tomada de Jargeau, veio encontrá-los após deixar em Étampes
o comboio que ele conduzia. Vendo-nos, os ingleses abandonaram a cidade de Beaugency para se esconderem no castelo e sobre a ponte. Tomamos imediatamente conta da cidade, formando um cerco em volta do castelo e da ponte, ao lado do rio Beauce. Um dia após nossa chegada a Beaugency, o conde de Richmond veio ao nosso encontro, acompanhado por diversos nobres, dentre os quais Jacques de Vivian, irmão do senhor de Chateaubriand, do senhor de Beaumont e do conde de Perdriac. O rei, sabendo que o condestável, apesar de suas ordens, avançava sempre, proibiu o duque de Alençon de recebê-lo, o que nos colocava aos dois numa situação embaraçosa. Corria um boato sobre uma possível traição do conde, do qual Latremont havia se servido habilmente junto ao rei. Entre nós, alguns como Lanierhan e o bastardo de Orleans queriam a ajuda dele. Outros, que eram a maioria, queriam servir ao rei. Concordava com o primeiro grupo, porém o segundo, devido ao seu maior número, ganhou. De pleno acordo com o duque, que finalmente compartilhava minha opinião, tomei a decisão de receber o condestável. Temia as consequências funestas que esse tipo de divisão causaria a todos nós. Os rumores que surgiam de todas as partes levaram-me a reunir todos os capitães. Eles acabaram concordando comigo, prometendo empregar suas mediações entre o rei e o conde. Este último sacrificou uma parte de sua arrogância e o rei, por insistência nossa e apesar da oposição de Tremoille, aceitou receber os serviços de Richmond, que pôde juntar suas tropas às nossas. Quando o condestável me abordou, disse: Joana, parece que a senhora quer medir forças comigo. Não sei quem a senhora é, nem por quem foi enviada. Se por Deus ou pelo diabo. Se é por Deus, não a temo, pois ele conhece bem minhas intenções, assim como as suas. Se é por parte do diabo, eu vos temo ainda menos. Eu lhe assegurei o meu devotamento, enquanto ele fosse fiel ao rei. Ficou estabelecido que o condestável formaria o cerco do lado da Solonier. Na manhã seguinte, sexta-feira, 17 de junho, o magistrado de Evreux, que estava em Beaugency, pediu para falar comigo. Era sobre um tratado a ser deliberado. Reuni rapidamente o conselho e, ao meio-dia, o tratado já estava assinado. Os principais artigos eram que eles devolveriam o castelo e a ponte para nós, que eles teriam a vida poupada, que partiriam na madrugada do dia seguinte, deixando no castelo seus cavalos, seus viveres, suas roupas, etc. Que nenhum deles poderia levar móveis acima do valor de 1 marco de franco, que eles poderiam ir para onde quisessem, porém não poderiam lutar contra os franceses antes do prazo de 10 dias. No sábado, 18 de junho, de madrugada, todos os ingleses, que eram em número de 500, partiram. Uma noite, o senhor de Taillebout, o de Skiles e Fastol, pensando que nos fariam abandonar Beaugency, atacaram a ponte de Maine. Eles, porém, o fizeram tardiamente, pois no dia seguinte, 18 de junho, após a partida dos ingleses, nossa vanguarda socorreu os que estavam em Maine. Os outros o seguiram e nós nos colocamos em posição de batalha diante da cidade. Os ingleses, porém, abandonaram rapidamente a cidade e seus bens, fugindo para o lado de Beauce.
Parti logo, acompanhada pelo duque de Alençon, pelo conde de Vendôme, pelo senhor de Saint-Sever, por Buzac, marechal da França, por Louis de Coulant, almirante da França, pelos senhores de Alblet, de Laval, de Loeac, de Chavin, etc. Perseguimos ferozmente os inimigos que encontramos perto de Patay, no local chamado Cognes. O duque de Alençon me disse, assim que os viu: Joana, eis os ingleses em posição de batalha. Nos combaterão? Eu então lhe perguntei, sem responder sua pergunta: o senhor tem boas esporas? Como? Interrompeu ele, recuando. Precisamos fugir? Não, respondi. É para persegui-los, pois logo os venceremos, sem que tenhamos a lamentar muitas perdas. A vanguarda avançou destemidamente sobre os inimigos, que não esperavam de modo algum este ataque. Pouco tempo depois, os ingleses, que não tiveram tempo de se colocar em posição de batalha, foram inteiramente exterminados. Suas perdas foram avaliadas em 2.200 soldados, outros 5.000 foram feitos prisioneiros, bem como os senhores de Taibu, de Escaios, de Sirra Thomas, Ig Foá e muitos outros nobres ingleses, que seria longo mencionar. Os foragidos foram perseguidos até o forte de Invilla, do qual os moradores fecharam as portas, e depois subiram as muralhas de proteção da cidade, atirando sobre os ingleses. O capitão, que comandava o castelo, correu em defesa dos seus com a maior parte de seu contingente, deixando o castelo com seu escudeiro e tenente e poucos soldados. Quando o tenente soube da derrota dos seus, entregou o castelo e fez o juramento de ser um bom e leal francês durante toda a sua vida. Os moradores de Invilla abriram imediatamente as portas da sua cidade, onde encontramos uma quantidade imensa de artilharia e de riquezas as mais diversas. Um francês fizera vários prisioneiros. Um deles não podia segui-lo devido a um ferimento que recebera e que mal lhe permitia manter-se em pé. Seu condutor, não podendo fazê-lo andar mais rápido, bateu em sua cabeça com um toco de madeira com tanta violência que o infeliz cativo caiu quase inanimado. Bastante indignada, saltei do meu cavalo, parei e puni o francês. Corri até o inglês para tentar reanimá-lo. Porém, vendo que ele estava morrendo, chamei um padre, que o colocou em condições de comparecer diante do juiz supremo. Logo depois, deu seu último suspiro em meus braços, cobrindo-me de bênçãos. Dei ordem para que os prisioneiros fossem tratados com humanidade, ameaçando com penas severas todos aqueles que não o fizessem. La Hierrin veio me dizer que, apesar de minhas proibições reiteradas, algumas mulheres de má vida conseguiram entrar no campo. Fui imediatamente ao local onde elas se encontravam e as persegui, batendo com todas as minhas forças sobre suas costas e ombros com o dorso de minha espada. Eu estava tão exaltada que a quebrei em pedaços. Felizmente, não era a espada de Santa Catarina, mas uma outra
que tomei de um bourguignon. Sabendo da derrota dos ingleses, a guarnição francesa da ponte de Maine entrou na cidade e a pilhou. Jean Fastol e outros mais que ali se encontravam após a derrota de Patay fugiram novamente, indo para Corbeia. Os inimigos abandonaram também os locais que tinham ocupado perto de Beauce e os deixaram em chamas. Dessa maneira, a Batalha de Patay encerrou gloriosamente nossa campanha. Toda a armada voltou no mesmo dia, 18 de junho, para Orleans. Os burgueses dessa cidade haviam forrado as paredes de ricas tapeçarias. Bandeiras, onde se lia o nome de Joana a Donzela ou a Nossa Libertadora, estavam presentes em todas as janelas. Cúpulas e guirlandas de flores ocultavam o azul do céu de nossos olhos fascinados. As ruas estavam revestidas de flores e plantas. É bem verdade que se esperava a visita do rei, que não pôde vir, pois ficou retido em Souilly por Agnès Sorel. Charles, na véspera de minha chegada, que ocorreu no dia 20 de junho, presenteou-me com um esplêndido vestido de damasco branco, semeado de flores de lis em diamantes, uma leve armadura de mulher. Eu só tinha armadura masculina. Um capacete ornamentado com 6 plumas brancas, uma echarpe do mesmo tecido do vestido e um fascinante puro sangue branco, ajaezado de veludo azul céu, semeado de flores de lis em ouro. O efeito que produzi vestida com esse traje é descrito neste trecho de uma carta do Duque de Alençon ao rei. Quanto, nossa bela inspiradora, Vossa Majestade não pode imaginar a admiração que ela provocou durante nossa passagem. A senhorita usava o rico vestido oferecido por Vossa Majestade. Seus cabelos castanhos caíam em grandes cachos sobre seus ombros. Nosso sol de primavera, raramente galante, não ousou insultar a formosura do seu gracioso rosto. Sua armadura mal escondia seu talhe, tão elegante e flexível. Ela levava nas mãos o estandarte que frequentemente inspirou nossa coragem e nos guiou para o caminho da glória. As plumas brancas do seu capacete e sua linda cabeleira, levemente agitada pelo vento, tudo enfim parecia formar no ar um glorioso penacho. Quando a vi tão bela, tão graciosa, quando seu doce olhar se dirigiu para mim, uma agitação desconhecida penetrou em minha alma. Fiquei imobilizado, sem poder sair do lugar. Esqueci até de lhe oferecer a mão para montar sobre seu palafrém. Que tem o senhor Duque de Alençon? Disse-me ela, mostrando 2 fileiras de pérolas. Parece que o senhor me achou feia, acrescentou com tom irônico. Não respondi e logo montei a cavalo e tomei posição ao seu lado. Imploro-vos, senhor, mostreis essa missiva à minha bela duquesa, pois antes de minha partida, ela parecia temer que os belos olhos de Joana me tornassem um marido infiel.
O povo compareceu em multidão diante de nós, com suas roupas de festa. Todo o clero usava trajes de cerimônia, estandartes erguidos. Vieram todos nos receber à porta da cidade. Ao meio-dia fomos à igreja, onde cantamos um cântico de ação de graças. Fui em seguida para a casa do mestre Jacques Boucher, meu antigo anfitrião, local onde passei apenas uma noite. À 1h da manhã, já estava a caminho para Souilly. O rei ali não se encontrava. Consegui convencê-lo a vir ao castelo de Neuf-sur-Loire. Todos os capitães e chefes militares se reuniram a ele. Foram realizados vários conselhos, findos os quais ele voltou para Souilly. Após sua partida, voltei a Orleans, de onde retirei as tropas, as munições de guerra e tudo o que era inútil aos moradores. Enviei tudo para Gien e segui com eles. O rei se juntou a nós com suas tropas. Enviou também arautos para avisar aos comandantes das cidades e fortalezas de Bonne, de Cona e de Le Charité que eles deveriam se render sem resistência, mas eles se recusaram. Após termos tomado posições à beira do rio Loire, o condestável Arthur de Richmond ficou em Beaugency, com ordem de não comparecer diante do rei. O condestável, apesar de visivelmente sentido com os ultrajes que recebia incessantemente, soube, inspirado por verdadeiro amor à pátria, sacrificar seu ressentimento em prol da liberdade da França. Quando saí, assegurei-lhe, bem como a todos os principais militares, que conseguiríamos facilmente revogar essa ordem. Entretanto, tínhamos nos incumbido de uma tarefa nada fácil, pois Charles, apesar de sua fraca personalidade, não voltava atrás em suas palavras. Sabendo a influência que eu exercia sobre ele, fui vê-lo sozinha. Pus-me de joelhos, suplicando-lhe recebesse o condestável, o que ele recusou. Os grandes chefes juntos mostravam a ele que essas contínuas recusas poderiam representar a queda de seu trono, já tão enfraquecido. Com efeito, o duque da Bretanha, molestado com os insultos feitos ininterruptamente a seu irmão Richmond, poderia querer vingança, rompendo a frágil neutralidade que mantinha até então e formar aliança com os ingleses. Pode-se dizer que, de certo modo, a moderação de Richmond salvou uma segunda vez a França. Triunfamos sobre a obstinação do rei. O condestável pôde voltar a frequentar a corte. Porém, foi motivo de novos insultos, como veremos em seguida. O rei foi a Gien para deliberar se iriam seguir minha opinião. Há algum tempo eu apressava Charles para ir a Reims para ser sagrado, empresa no mínimo imprudente. Mas quanta coisa era possível, graças à magia do meu nome? Todos aqueles orgulhosos conselheiros, tão vaidosos e tão ciumentos de sua origem e de sua autoridade, tiveram que concordar
com a opinião de uma moça de 17 anos. O rei enviou Louis de Coulant, almirante da França, com um grande número de militares, para formar o cerco de Bonn, que foi entregue após acordos. A rainha veio a Gien no intuito de acompanhar o rei até Reims e dividir com ele as honras da sagração. Ele reuniu seu conselho para deliberar se ela deveria ou não acompanhá-lo. O transtorno que teriam ocasionado as damas do seu cortejo e os perigos a que ela se submeteria fez prevalecer o voto negativo. Aliás, o rei pouco se incomodava com ela. Ficou decidido que ela iria a Bourges. Nada mais parecia se opor à nossa ida a Reims, quando nova dificuldade surgiu. Tratava-se do condestável que Le Tremoule queria despoticamente excluir da viagem. Realizamos conselhos, cujo resultado foi que Richemont não acompanharia o rei até Reims e que, durante esse tempo, ele iria percorrer com os seus homens Orleans e Le Maine para impedir o ataque dos ingleses a essas províncias. Todos os obstáculos foram eliminados e nos colocamos a caminho. No dia de nossa partida, o duque de Alençon, o conde de Vendôme, o senhor de Laval, os senhores de Loeac, de Retz, de Albreta e alguns outros se juntaram a nós. Meu nome espalhava uma tamanha confiança dentre os franceses que alguns nobres, não podendo se equipar corretamente, de acordo com sua classe social, nos acompanhavam como simples arqueiros, com o objetivo, diziam eles, de poder participar da libertação do seu reino. Fim do capítulo. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Lucas 22, versículos 15, 16 e 21.